Reboot tinha visuais impressionantes para sua época e ainda vale a pena ser assistido pela qualidade dos seus roteiros. Vamos conferir hoje a história dessa que talvez seja a primeira série animada em computação gráfica da história. Talvez. A ideia de Reboot nasceu na Inglaterra, na cabeça do animador Ian Pearson. Pearson foi um pioneiro da computação gráfica, fazendo alguns dos primeiros comerciais usando essa tecnologia. Em 1984, Pearson fez a animação de um clipe da banda Dire Straits chamado Money for Nothing. Com direção de Steve Barron, Money for Nothing foi feito em computação gráfica e surpreendeu o mundo todo. Pearson ficou muito feliz em trabalhar nesse projeto. Acostumado em fazer animações e logotipos, em Money for Nothing ele pôde animar personagens. Isso levou à ideia de fazer uma série animada toda produzida com a tecnologia CGI. Pearson estava ciente das limitações da tecnologia naquele ponto, significaria que os personagens seriam todos quadradões e com movimentos robóticos. Mas foi justamente essa limitação que levou a Reboot. Uma história que se passasse dentro de um computador faria com que movimentos robóticos e personagens quadradões fosse algo natural. Outras limitações, como a ausência de sombras e texturas, também fariam sentido num universo de realidade virtual. Na produção de Money for Nothing, Pearson tinha um assistente, um outro animador chamado Gavin Blair, com quem ele começou a rebater alguma dessas ideias que ele estava tendo. Blair, por sua vez, trouxe na roda um ex-professor de animação chamado John Gracie, que na época fazia uma série em stop motion, o Portland Bill. Um ex-colega de classe de Gavin Blair também entrou nessa equipe que estava se formando. Phil Mitchell estava de saco cheio de trabalhar em comerciais e um projeto ousado de animação era exatamente o tipo de desafio criativo que ele estava esperando. Juntos, esses quatro formaram um coletivo chamado The Hub. Anos se passaram com outros projetos indo e vindo, mas essa ideia estava sempre ali no canto, amadurecendo. Já na década de 90, o diretor de Money for Nothing, o Steve Barron, apresentou o The Hub para Chris Broth, um produtor que trabalhou na Hanna-Barbera e na Dick. Chris Broth tinha uma empresa de produção em Vancouver, no Canadá, e estava bem interessado no projeto da equipe. Eles não tinham certeza de como iriam realizar esse projeto, mas uma coisa eles tinham certeza: não ia ser nada barato. Os computadores e equipamentos necessários para um projeto desse porte, na época seria uma fortuna imensa se adquiridos na Inglaterra. Enquanto no Canadá havia incentivo fiscal para empresas de fora criarem empregos. Isso amorteceria bem o investimento. Em 93, 3 dos 4 membros do The Hub partiram para Vancouver. John Gracie preferiu continuar na Inglaterra. Pearson, Mitchell e Blair chegaram em Vancouver com alguns computadores e passaram os primeiros meses trabalhando em quartos de hotel. Eles estabeleceram um estúdio com o nome de Mainframe. Pouco a pouco, eles contrataram alguns funcionários para ajudar na parte técnica. Em 91, eles fizeram o registro do conceito dessa série animada, que se chamaria Reboot. Mas só em abril de 93 que a produção teve início de fato. Muitos dos programas para fazer a animação de Reboot foram desenvolvidos justamente para a produção da série animada. Não havia muitos softwares no mercado apropriados para fazer exatamente o que eles queriam. Então muitas ferramentas precisavam ser customizadas ou programadas do zero. Por isso, o primeiro episódio levou 8 meses para ser feito. Os gráficos de Reboot foram feitos em equipamentos da CGI Silicon Graphics. Uma equipe de roteiristas foi montada também para desenvolver e refinar as ideias do The Hub. Os responsáveis pelos primeiros episódios foram Lane Reichert, de O Pequeno Scooby-Doo e a Família Addams, a versão de 92, e Mark Hofmeyer, que mais tarde trabalhou em Power Rangers. O visual da maioria dos personagens foi estabelecido pelo quadrinista Brendan McCarthy, famoso pelo seu trabalho com o Judge Dredd e que anos mais tarde seria um dos roteiristas de Mad Max Estrada da Fúria.
durante a procura de uma emissora que quisesse comprar a série deles, ao invés de criarem apenas o roteiro de um episódio piloto, já escreveram 13 episódios. Eles acreditavam que, como uma produção desse tipo era algo muito novo, um piloto não seria o suficiente. Eles precisavam provar que isso seria algo que eles estavam comprometidos a fazer. No Canadá, a exibição ficou nas mãos da YTV e, nos Estados Unidos, negociaram com o canal ABC. Ao redor dessa época, entrou na ABC o Dan Didio, que anos mais tarde seria o editor-chefe da DC Comics. Didio virou o diretor executivo do departamento de programação infantil da emissora e seria o responsável por encaixar Reboot na grade. Ele acabou ficando bem envolvido com a produção. Mais tarde, ele entraria na equipe de roteiristas de Reboot. Reboot se passa em um mundo dentro de um computador. O foco é uma cidade chamada Mainframe, populada por vários seres, entre eles os Sprites. A cidade é controlada pelo usuário, que nunca é mostrado. É ele quem opera o PC onde Mainframe se encontra. Os habitantes vivem suas vidas normalmente como se fosse qualquer cidade. Mas quando o usuário quer jogar um jogo, um cubo desce na Mainframe e engloba um setor da cidade. Os habitantes que são pegos dentro desse cubo podem fazer o reboot e se transformarem em personagens do jogo do jogador. Eles recebem roupas e equipamentos relacionados ao jogo para competirem contra o usuário. O jogo pode ser uma aventura em um dungeon, pode ser uma corrida de Fórmula 1, uma briga de naves no espaço ou uma partida de basquete. Os jogos podem chegar a qualquer momento e pegar os habitantes de surpresa. Isso faz com que a maioria dos episódios tenha uma estrutura bem interessante. A história pode começar com alguma situação cotidiana que é recontextualizada pelo jogo do dia. Se o jogador ganhar, aquele setor de Mainframe fica offline e seus habitantes são reduzidos a uma forma de vida inferior. O personagem principal é Bob, o herói de Mainframe, oriundo da civilização avançada do supercomputador. Ele é acompanhado de Dot, dona da Dot's Diner, e do irmão dela, Enzo. Bob é mestre nos jogos e ele usa o Glitch, um aparelho multifuncional que seria como um hack no jogo, e ele combate as ameaças de 2 vírus de computador. Megabyte, criado por um hacker programado para tomar o controle do computador, junto com seus ajudantes Hack e Slash, e Hexadecimal, uma medusa digital, programada para criar o caos. O visual fazia Reboot se destacar no meio da programação. Ele foi um grande sucesso no Canadá, nos Estados Unidos e na terra natal dos criadores, na Inglaterra. Aqui no Brasil, Reboot foi exibido na Manchete. A estreia no Canadá e nos Estados Unidos ocorreu em 94. A estreia aconteceu um ano antes de Toy Story e 2 anos antes do brasileiro Cassiopeia. Então eles puderam aproveitar uma boa atenção da mídia como algo bem diferente. Se Reboot foi a primeira série animada feita em computação gráfica ou não, é assunto para um debate, porque existe uma diferença de meses entre a estreia de Reboot e Insectors, uma produção francesa, mas não existe um consenso sobre qual estreou primeiro. Tem várias discussões acaloradas em fóruns na internet por aí. Mas, de qualquer forma, Reboot teve um alcance muito maior ao redor do mundo do que Insectors. O longo tempo que Reboot demorou para sair, desde a sua criação na década de 80 até finalmente estrear em 94, acabou sendo uma ajuda para o sucesso, porque durante esse período o uso de computadores para uso pessoal se tornou mais popular. Uma série toda feita com computadores e sobre computadores veio em boa hora. Ainda mais com toda aquela reverência e toda aquela mística que tinha nos anos 90 ao redor de informática e cyberespaço. Reboot foi um hit e logo uma segunda temporada foi colocada em produção. Agora, com os softwares prontos e também os modelos 3D dos personagens e objetos em cena todos montados, eles levavam 6 semanas para produzirem 2 episódios, na média de 2 minutos de animação por dia. Não havia precedentes para essa velocidade de produção em termos de computação gráfica. Conforme a tecnologia avançava, o visual de Reboot foi ficando cada vez melhor, com movimentos um pouco mais realistas e alguma coisa de textura. O processo era todo digital, sem papel. Não tinha storyboards para a emissora aprovar.
Os produtores precisavam mandar uma fita do trabalho em progresso. O resto da indústria precisava se adaptar a esse fenômeno reboot. O material digital precisava ser convertido para mídias tradicionais, como por exemplo marketing e produtos licenciados que logo começaram a aparecer. Um jogo para PlayStation 1 também foi lançado. O canal americano, que passava reboot, o ABC, censurava muita coisa e colocava muita pressão para mudarem vários elementos. Não podia ter muita violência e os seios da Dot tiveram que ser reduzidos. Quando a Disney comprou a ABC, a emissora cortou o reboot da sua programação depois da segunda temporada. Mas outros canais continuaram exibindo o reboot. E na terceira temporada, agora sem a pressão da ABC, os produtores passaram a ter um pouco mais de liberdade e o reboot ficou um pouco mais dark. Aliás, nessa terceira temporada, o vilão Megabyte ganhou uma frota de naves de combate chamadas de ABCs. O grande roteirista Marv Wolfman escreveu vários episódios dessa terceira temporada. Mas ao redor da época dessa terceira temporada, a animação em computação gráfica começou a se tornar algo bem comum. E aí reboot foi perdendo destaque. O final da terceira temporada trouxe o final da série. Mas reboot voltou em 2001, na forma de 2 filmes, cada um exibido em 4 partes. Reboot Demon Rising e Reboot My Two Bobs. Os planos originalmente incluíam mais um filme, que seria dividido em 13 partes, e um episódio especial musical, mas mudanças nas negociações deixaram tudo em apenas 2 filmes. Os produtores tentaram fazer mais alguns episódios para concluir a história, mas isso não foi possível. O último filme termina com um cliffhanger que nunca foi resolvido. Até hoje a equipe criativa se recusa a falar o que eles tinham planejado, porque eles não querem dar spoiler caso o reboot tenha uma oportunidade de ganhar o seu desfecho. Depois do final de reboot, o estúdio Mainframe passou por uma série de problemas, que vão ser abordados num vídeo só sobre a empresa. E esses problemas levaram a Mainframe a ser comprada pela empresa Rainmaker. Eventualmente, os fundadores deixaram a Mainframe, e a Mainframe foi rebatizada como Rainmaker Animation. Em 2008, a Rainmaker trouxe reboot de volta na forma de uma HQ publicada na internet, mas sem envolvimento da equipe original. Uma trilogia de filmes para cinema mesmo foi planejada, teve até um teaser exibido em 2009, mas esse projeto foi cancelado. Mais tarde, a Rainmaker trouxe de volta o nome Mainframe para algumas produções. E, em 2018, usando o nome Mainframe, eles fizeram um reboot de reboot, chamado de Reboot The Guardian Code, também sem nenhum envolvimento da equipe original. Essa nova versão era sobre 4 adolescentes gamers que são convocados para proteger o cyberespaço contra um hacker que reativa o vírus Megabyte. Outros personagens principais de reboot também aparecem na série. Mas os fãs não gostaram da forma como o Guardian Code ignora vários elementos da continuidade da série original e também pela má caracterização dos personagens. Fãs de Code Lyoko, assim como o criador desse desenho, acusaram Guardian Code de plágio. A série foi exibida na Netflix e durou 2 temporadas. O reboot original continua com uma legião de fãs que de tempo em tempo fazem algum abaixo-assinado para ver se reboot consegue ter um final satisfatório, mas até agora nada. Esse vídeo foi uma sugestão de Luiz Miguel Janelli, o criador da revista Muito Além dos Videogames, e eu agradeço muito pela sugestão e pelo apoio. E essa foi a história de reboot. Na época, quando passava na manchete, era algo muito diferente mesmo. Eu acho que reboot envelheceu bem, esse CG primitivo deles ganha todo um charme dentro desse contexto de mundo virtual, e o roteiro ainda surpreende pelos temas que explora de identidade, de como a tecnologia tem um impacto na vida das pessoas. Essa coisa do jogador traz até um elemento de metafísica para o desenho. Eu espero que o reboot fique disponível em alguma plataforma de streaming, porque merece ser revisitado. Comenta aí se você curtia reboot na época e clica na playlist aí do lado para ver outros vídeos destrancadores de memórias. Um abraço e até uma próxima!